Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje é legal falar, né? Sextou. Desembaraxando, episódio 70. Caramba, como que passa, hein? Esses dias foi o Desembaraxando 50, que até comemoramos. E agora é o 70. Tudo dando certo, queremos chegar no 100 para poder comemorar de novo. Ok, a você que está aqui ao vivo, bom dia. A você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. Ou boa noite. Ou boa madrugada para aqueles que ficam acordados de madrugada por vários motivos aí. Obrigado sempre pelo seu carinho, viu? Muito obrigado. Esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, no nosso feed, e depois fica gravado no nosso Facebook, no nosso YouTube. Maravilha? E de todo o coração eu desejo que você tenha um grande dia, um sextou aí realmente muito top. E se porventura você está passando por situações mais delicadas na vida, justamente hoje no sextou, que tudo se resolva e você fique bem, tá bom? De todo o coração que você fique bem. Maravilha, né? Vamos então trocar uma ideia aqui do tema de hoje. Agora eu tô com o meu caderno novo aqui, ó, grande, olha, grandão. Então dá para escrever bastante coisa, né? Bastantão, bem grandão, como a gente falava, né? Vamos falar assim, vamos falar um pouco hoje sobre recursos, né? O que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, ou entre uns e outros, a diferença entre uns e outros, a diferença na vida de uma pessoa são os recursos que ela possui. Aí você vai falar assim, Baracho, mas eu não tenho grana, não tenho a grana que eu precisava para resolver a minha vida. Só que aqui a gente não vai falar de dinheiro não, tá? Não vai falar de dinheiro. Claro que dinheiro é um dos recursos da vida e eu não sou hipócrita em negar isso, tá? Claro que o dinheiro vai fazer muita coisa andar, vai fazer andar, na verdade, muita coisa, mas ele não é o único recurso. Então, você pode agora até fechar o filtro com isso, mas é verdade. Porque, enfim, vamos desenrolar aqui a ideia, né? Senão vou me antecipar aqui, né? Se eu me antecipar, aí perde a razão aqui das falas desse Desembaraxando, né? Mas ok, já que o que faz a diferença entre as pessoas, entre umas e outras na vida são os recursos, então a gente vai ver que algumas pessoas têm mais recursos e outras pessoas têm menos recursos. De novo, não estou falando da questão financeira, não estou falando tão somente de dinheiro, né? Mas outros recursos que podemos ter na vida. E muitas vezes não damos o devido valor, ou muitas vezes não o desenvolvi, né? Não o desenvolvemos, vamos colocar assim. Mas que é interessante observar isso, haverão recursos que são muito mais valiosos, ou tão valiosos quanto, porque a gente vai imaginar só pela questão do dinheiro, né? Por exemplo, tem pessoas que vão medir as pessoas e vão falar que elas são pessoas de sucesso, pessoas vencedoras, tão somente pela questão financeira. Olha lá a pessoa lá é pica, né? Como eu falo, né? A pessoa lá não é fraca não, aquela pessoa lá venceu na vida, olhando tão somente pela questão monetária, né? E aí as pessoas se inspiram nisso, né? Ter sucesso é ter coisa boa, é ter carro bom, é ter coisa boa. Meu brother, Matheus, bom dia, abraço pra ti, viu? Que legal, que legal. Então, as pessoas podem se medir muito para isso, né? É interessante aqui onde eu moro, às vezes passa assim um carro, aquele carrão, né? Aí o pessoal para olhar assim, nossa, e a pessoa que tá dentro do carro também já vê que tá sendo olhada, né? Dá aquela acelerada e gosta também de validação dos outros, né? E fica lá, aquele negócio todo, né? Não estou generalizando, tá? Mas é isso. Recursos. Quais são os recursos importantes na vida? Às vezes nós não vemos os recursos que nós temos. E outras pessoas veem isso. Quando alguém fala alguma coisa boa da gente, quando alguém faz um comentário legal sobre a gente,
falando que foi importante aquilo que eu demonstrei, foi importante aquilo que eu falei, e aí a gente pega e fala assim, Mas eu não tenho isso não, eu não vejo isso em mim, mas é a pura verdade. Então os recursos são importantes na vida, ainda mais nas horas de crise, nas horas de escassez, nas horas turbulentas da vida, nas horas onde o silêncio impera e parece que não vem resposta de lugar nenhum, né? Então os recursos são importantes nessas horas. Quando passamos pela pandemia, né? 2020, 21 e até ali 22, né? O quão foi necessário acionarmos os nossos recursos, né? E ali foi provado que a questão não era tão somente ter dinheiro para poder comprar as coisas e ficar dentro de casa e aquela coisa toda. Recursos emocionais, outros recursos também. E as pessoas adoeceram pela falta de alguns recursos, que não foi tão somente o dinheiro, tá? Mas muito bem. Então, os recursos são importantes. Você sabe quais são os seus recursos? Os recursos que você pode contar que você tem consigo mesmo? Recursos que fazem a diferença na sua vida quando você mais precisa deles? Recursos que fazem você conseguir respirar e fazem você conseguir olhar com a esperança, embora o contexto possa ser sem nenhuma esperança? Que recursos que você tem? Que recursos que nós temos? E como que os recursos podem ser forjados em uma pessoa, né? Vamos pensar assim que os recursos são criados e devem ser criados, por exemplo, na família. Então os filhos, né, sendo criados com recursos que os ajudarão no momento que eles mais precisarem. Até porque papai e mamãe não vai estar sempre com a gente, né? Então tem hora que a gente vai ter que se resolver na vida, vai ter que se explicar na vida. Então, faz parte da educação dos filhos levá-los a ter esses recursos, que eu vou falar quais são daqui a pouco, tá? Então você vê aí pessoas que estão crescendo e que não tem nenhum tipo de recurso. E eu não estou falando que é perfeição, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, como diria o saudoso professor mestre Tele Santana, técnico da maior época vitoriosa do São Paulo Futebol Clube, ele falava, né? A perfeição é impossível de ser alcançada, mas aproximar-se dela é possível, aproximar-se o mais que puder dela, isso é possível. Então, a gente vê pessoas aí que estão totalmente desprovidas de recursos dentro dela, pelo modo como vão sendo criadas, pelo modo como vão sendo poupadas das frustrações, pelo modo como se passa pano, pelo modo como não se educa, pelo modo como mimam, pelo modo como estão desamparadas também, né? Enfim, então é um monte de coisa, né? Mas assim, nós temos sim, e podemos ter outros recursos. Vamos então ver alguns aqui, né? Então, por exemplo, o recurso da disciplina. Você é uma pessoa disciplinada, né? Às vezes a pessoa pensa que disciplinada tem a ver em ser organizada. Sim, ok, tem também a ver com isso, né? Mas a pessoa disciplinada faz toda a diferença nos momentos cruciais da vida, nos momentos de mais crise, de mais tensão. Nas horas de crise, você vê a diferença de uma pessoa que é disciplinada e da pessoa que é indisciplinada. Indisciplinada ao ponto de não reconhecer o problema, de não reconhecer uma situação, de não querer escutar, de não querer ver uma coisa, um recurso novo para poder ajudar. A pessoa vai na teimosia, levando no peito e na raça, indisciplinada. E a pessoa que é disciplinada, ela vai ter uns roteiros, ela vai ter realmente algumas coisas que dão a ela maior discernimento, enfim, maior clareza das coisas. Uma pessoa disciplinada, né? Então, como que é isso na sua vida? Você é uma pessoa disciplinada? Porque isso faz toda a diferença. A pessoa que realmente, faça chuva ou faça sol, ela sustenta algumas coisas na sua mente, aquilo que ela acredita, aquilo que ela faz. Eu sempre lembro de uma cena, aí é do futebol, né? Do Cristiano Ronaldo, quando ele voltou para o Manchester United, depois de muitos anos, né? Ele voltou ao Manchester United. E aí ele fez lá uma conversa com o pessoal da nutrição do time lá, e ele falou, ó, ninguém vai comer pudim aqui ao excesso, né? Eu não vou comer isso.
Então o foco dele assim, né? Ele não come, né? Não come esses doces que a gente come assim toda hora. Ele não tomava refrigerante, não toma. Então, aliado a um tratamento físico, né? Uma entrega ao físico, entrega aos exercícios, né? Então você vê o cara com 40 anos, joga muita bola, tá perto dos 1000 gols aí. Então, Baracho, mas ele é bilionário, milionário, não estamos negando isso. E fruto do que ele fez, do que ele faz ainda, né? Só que você vê que ele associa outras coisas, como recursos para poder manter-se, né? Não é só ter a grana. Quanto jogador aí que teve tanta grana como um recurso e não utilizou outros recursos na vida? E cadê esse cara hoje? Cadê esse jogador? Cadê ele, né? Se ainda tá atuando, a gente nem sabe. E quando é ex-jogador, não tá com a vida boa. Então a questão não é o recurso financeiro tão somente, tá? Eu não nego isso. Mas não é só isso. Então, recurso da disciplina. A disciplina é muito importante. E nesses tempos assim, onde as pessoas não são muito fiéis a algumas regras, né? Vai fazendo tudo que dá na cabeça e não pensa nas consequências que atinge o outro. Então a disciplina é um importante recurso. É um importante recurso. E enfim, é isso aí, né? Por mais que a nossa emoção na hora não esteja dando conta, eu não aguento isso, mas tem que ter disciplina. Eu lembro na época da pandemia, o pessoal no auge do negócio, na coisa mais crucial, mais crítica, o pessoal sem máscara, né? O pessoal sem máscara mesmo, né? Então, que coisa delicada isso, né? Outro recurso que a gente pode ter, muito importante, é o recurso da determinação. O quanto que você é determinado, o quanto que você é firme ali, tá? Não é determinado na ideia pejorativa da coisa, eu determino, que o pessoal ainda fica falando por aí, mas uma determinação. Então é quando você tira aquele turbo, aquele gás a mais ainda, e você é determinado até o fim, né? Eu conheço uma pessoa que ela fala da paixão que ela tem pelos processos, né? Ser apaixonado pelos processos, gostar dos processos. Muitas vezes a gente só gosta, claro, né, de ver o resultado legal das coisas. Nossa, que legal o resultado, né? Só que a gente se desgasta com o processo que vai levar até aquele resultado. E é fundamental ter determinação nessa hora. Então, quanto que somos determinados, né? Você vê uma galera aí sem energia, né? Não todo mundo, mas uma galera sem atitude, né? Um pessoal que não se sustenta nos lugares, que qualquer coisa abandona, qualquer coisa larga, né? Assim, e tem motivos para largar, claro, mais plausíveis, mais reais, mais justos, né? Mas muitas vezes não. É tão somente a falta de paciência, a falta de determinação, mas o quão importante é que tenhamos determinação, sermos determinados, né? E isso é recompensador, isso é muito importante. Um outro recurso que podemos ter é o recurso da alegria. Não confunda alegria com felicidade, tá? Ser feliz, não é nesse sentido não, mas alegria no sentido daquela energia que te sustenta, né? E a alegria não é ficar dando risada, ficar assim, dando risada, não, também não tem nada a ver com isso. Mas a alegria é aquela sustentação interna que nós temos também, ainda mais nas piores horas, assim, né? Tem pessoas que são muito vitimistas, né? Que até se preferem colocar como vitimistas. Pessoas que não têm empatia contra a dor do outro e quando escutam em relação à dor do outro, coloca a própria dor ali na hora como maior e não olha para o outro. Ainda esse dia estava olhando isso, né? A gente estava acompanhando uma pessoa com uma dificuldade ali e alguém da própria família minimizando ali a dor do outro e pondo-se no centro, né? Ah, mas eu aqui... E tem gente que é assim, né? Que não sabe escutar. Isso tem a ver com falta de alegria, né? Então a alegria que não nos leva a ficar vitimizando, que não nos leva a ficar de um modo pejorativo, imaturos, né? Então a alegria não quer dizer que você não vai reclamar na vida, tá? Não é isso. Eu posso até reclamar de alguma coisa, me queixar de alguma coisa, mas eu me mantenho alegre, né? Então o recurso da alegria é um recurso muito importante. Já teve assim, brother? Então, é muito chato, é verdade. Então, como que foi isso com você aí, né? Um recurso muito importante que o pessoal confunde, né? O pessoal confunde com questão de formação acadêmica, de estudos. Claro que isso acrescenta muita coisa na nossa vida, mas é o recurso do conhecimento. Não é, eu tenho que ser o sabe tudo, o que conhece tudo. Não é nessa vibe, tá?
Porque às vezes a pessoa não tem oportunidade de ir para uma escola, de fazer uma faculdade, vários motivos da vida, mas a pessoa tem conhecimento. Sabe assim? O conhecimento faz com que nós não nos precipitemos. O conhecimento nos faz sempre observar o outro lado da questão. O conhecimento nos deixa numa situação assim de mais zelo, de mais calmaria em meio àquela luta, aquela loucura da vida. Então o conhecimento faz diferença também, o recurso do conhecimento. A pessoa pode não ter o recurso financeiro, que ajudaria muito na sua situação, mas ela tem conhecimento. Então conhecimento real das coisas, para que ela não seja levada pela imaginação. Quando falta na pessoa o conhecimento, ela pode ser guiada pela imaginação. E a imaginação pode distorcer muita coisa. E a pessoa acredita naquilo que ela imagina. E aquilo detona a sua saúde emocional, detona a sua saúde mental. Então, o recurso do conhecimento. Então, procurar reconhecer, procurar conhecer. Eu sempre uso o exemplo do futebol, né? Mas quando uma equipe vai jogar, ela faz o quê? O treino de reconhecimento. Ela vai olhar a situação, ela vai ficar a par um pouco da situação. Espera que eu vou olhar um pouco antes de dar uma opinião aqui. Espera, eu vou me ambientalizar na situação aqui, para não ficar sendo levado pelo desespero. Vamos olhar melhor a situação. Na Fórmula 1 tem a volta de apresentação e aquecimento de pneus, né? Por mais que eles corram naquele circuito todos os anos, né? Mas vamos lá, vamos olhar a situação primeiro. Vamos olhar se em alguma curva tem alguma coisa, enfim, que possa atrapalhar o desempenho do carro. É por aí, né? Então, o recurso do conhecimento, né? Uma coisa aqui mais específica, que você pode talvez não entender a princípio de cara isso, mas um recurso muito importante é o recurso da meditação. Eu não estou falando de questão assim de cunho místico, tá? Não é nada disso, tá? Porque a meditação nós fazemos o tempo todo sem perceber, que é aquele foco, né, em alguma coisa, aquilo que é focado. Só que a gente pode estar meditando em coisas que atrapalham a gente, que descarrilham o nosso trem, que nos tiram do que deveria tirar. Então é a meditação no sentido positivo da coisa, né? Exercermos a presença com o que estamos fazendo, nos relacionarmos com o que estamos fazendo, porque nessa vida nossa de piloto automático, a gente não vê a vida, né? Quando a gente tem um tanto de consciência assim, você vê, nossa, eu nem percebi que passou, né? Eu nem vi o que eu fiz, né? Eu nem lembro o que aconteceu comigo, tem hora, porque é tanta coisa na nossa cabeça que a gente vive uma coisa muito automática. Então, quando fala meditação, é no sentido de se concentrar no presente, ter uma presença ali na hora, é relacionar-se com o que está fazendo, sabe assim? Até para poder realmente valorizar cada quadrante, cada momento, né? Então tem pessoas que por não meditarem nesse sentido da ideia, as pessoas não conseguem, né? Nem olhar direito para o problema como deveria olhar. Olha guiado pela imaginação, olha de um outro jeito que mais atrapalha do que ajuda. Um outro recurso importante é o recurso da paciência, né? E quantos de nós somos impacientes? Claro, né, Baracho? Quem que não quer que as coisas se resolvam o mais rápido possível? Claro, se pudesse durar nem que fosse um segundo, já voltasse à normalidade, seria ótimo, né? Mas tem coisa que vai demorar mais, tem coisa que vai ter o seu tempo específico. É que nem nos dias de hoje. Você vai no hospital, aí numa emergência de manhã, você volta de madrugada do outro dia. É cansativo demais, é desrespeitoso. Você pensa no idoso ficando o dia inteiro sentado lá. Então é complicado, requer muita paciência. Só que hoje temos vivido muita impaciência, né? E pela falta de paciência, a pessoa agride, a pessoa faz o mal, a pessoa não consegue lidar bem com isso. Vamos entender paciência também com a capacidade de lidar com frustração, de entender que agora não foi, mas depois pode ser. Claro que na hora que a gente perde, na hora que a gente está ali no pior momento, é horrível mesmo, e não podemos negar esse horrível, tem que viver o horrível, permita-se sentir tudo que você quer sentir, xingar, falar, pensar, chorar, mas depois você volta, vai voltando. Então vamos lá, né? Eu lembro uma vez que eu fui assistir uma luta de UFC, eu lembro que um lutador lá muito conceituado perdeu rapidamente,
e ele já queria revanche, porque ele se preparou mais de um ano para aquela luta. Eu quero revanche logo. Aí o pessoal falou, ó, não é assim como você quer, não é logo não, vai ter que esperar. E vai ter momentos na vida que eu vou ter que esperar. E a questão, e o problema não é esperar, mas o que eu faço enquanto espero, o que eu penso enquanto eu espero. Aí vem a paciência, o recurso da paciência. Outro recurso importante, e eu não vou aqui falar de, não é religião que eu estou falando, não fecho filtro com isso, mas é o recurso da espiritualidade. Cada um vai ter a sua, cada um vai ter a sua conexão no que acredita, no que entende como importante. A espiritualidade é uma coisa muito grande, tá? Eu não estou falando assim de umas mais conhecidas aí, não estou falando de religião, eu estou falando que é para cada um isso, tá bom? Cada um tem a sua maneira de entender esse negócio, mas que é um recurso que ajuda, que pode ajudar, que faz diferença, enfim, que sustenta, que renova a esperança e etc, etc, né? O recurso da autoestima, como que você se vê, como que você se enxerga, né? O modo como você se vê, o modo como você se trata pode ser o modo como o outro vai te tratar. Então, como que você se enxerga na real? Quando ninguém está te vendo, lá no oculto, você no teu quarto sozinho, você dirigindo o carro, você tomando banho, o modo como você se enxerga, a sua autoestima. Então a autoestima é muito séria. Quando a pessoa tem uma autoestima muito fraca, qualquer coisa que o outro fala sobre ela, ele já acredita, ele já introjeta. Ah, o outro falou de mim tal coisa, então eu sou isso mesmo, eu sou isso aí. E a pessoa já aceita o que o outro fala dela. Nós não somos o discurso do outro, tá? Porque o outro fala de nós a partir da experiência dele, da visão dele e até mesmo da angústia dele, tá? Então não tem nada a ver com você. Embora eu possa aproveitar alguma coisa para refletir, mas não é tão somente assim aceitar facilmente, tá? Se eu estou errado em alguma coisa, a pessoa me critica, aí eu posso reconhecer, realmente, eu falo de mim. Mas tenha cuidado com isso, tá? Que a autoestima te ajude. E o recurso da resiliência, né? Resiliência. Então a pessoa resiste àquele momento, então ela pode passar ali por torções assim na vida, mas ela, ao soltar, ela volta ao estado normal. Resiliência. E aí eu falei no começo da importância da família, agora faz sentido, né? Então a família ensinando a disciplina, ensinando a determinação, inspirando a alegria, conhecimento, meditação, paciência, espiritualidade, autoestima, resiliência e tantos outros recursos, tá? Isso não quer dizer que com tudo isso que eu aprenda vai ser perfeita a minha vida, não tem perfeição na vida. Ah, eu não vou ter problemas, então serei sempre vencedor. Vou sempre estar na pose do super-homem, que alguns falam. Nada a ver, né? Não é isso. Mas faz diferença tudo isso, tá? É interessante. É melhor isso do que nada, tá? Então, são os recursos da vida. E é importante realmente, né? Estamos em dias aí que ter recursos é uma questão assim de sobrevivência, uma questão de bem-estar, é uma questão realmente de eu buscar uma qualidade melhor para a minha vida, né? Então você vê que os recursos são dos mais variados. Alguns eu posso ter mais do que outros, pela minha história. Outros eu tenho dificuldade em fazer ele se desenvolver, mas não é impossível. Então você observa quem tem esse recurso, observa o que ela faz para ter esse recurso, embora cada um seja cada um, mas observa quem está influenciando para a cabeça, enfim, observa quem você permite que seja mestre em você, na sua vida. Às vezes a gente escuta tanta coisa, consome tanto conteúdo que mais atrapalha do que ajuda, né? Assim? Então tudo isso tem a ver com a formação e a geração de novos recursos e o aprimoramento dos que já tem. Então, realmente, o que vai fazer a diferença entre uns e outros diante da vida e do que ela apresenta são os recursos. E de todo o coração, desejo que você fique atento com isso na sua vida e os busque. E buscar recurso não é só para poder aguentar os problemas da vida. Recursos e buscá-los, os recursos, é para você viver muito melhor a cada dia, né? Não estou dizendo isentos de lutas, de problemas, mas viver com esses recursos que fazem a diferença.
Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho de sempre. Se você perdeu aqui o Desembaraxando no começo, volta para assistir, tá gravado aqui no nosso feed. Se você lembrou de alguém, eu sempre falo isso, né? Vamos fazer o compartilhamento do conhecimento, da informação. Se você lembrou de alguém que precisava muito e precisa muito ouvir esse conteúdo, compartilha, mostra para ela. E eu agradeço muito a você, tá bom? Então, ó, beijo no coração, muito obrigado. O Desembaraxando de segunda a sexta-feira é às 6 horas da manhã. Sábados, domingos e feriados um pouquinho mais tarde. Quem sabe 7h30, 8 horas. Amanhã a gente faz, se tudo der certo. Tenha um grande dia. Obrigado pela sua presença. E até o próximo Desembaraxando. Valeu. Valeu, valeu. Ótimo dia.